Olá, meus amigos do Centro Espírita Nosso Lar, que fica em Noã, em Maricá. Hoje, eu, Ernesto PR, muito agradeço pela oportunidade de estar falando, de estar dividindo, repartindo reflexões, estudos. Somos da Casa Coirmã CF, Casa de Estudos Espíritas e Fraternidades, também em Itaipuaçu. Agradecemos muito pela oportunidade e falaremos sobre o Sermão do Monte. Bom, para começar os trabalhos, vamos ler uma página de harmonização e vamos em seguida fazer a prece de abertura. Livro Agenda Cristã, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito André Luiz. Sempre chamados. O cristão é chamado a servir em toda parte. Na casa do sofrimento, ministrará consolação. Na furna da ignorância, fará esclarecimento. No castelo do prazer, ensinará a moderação. No despenhadeiro do crime, sustará quedas. No carro do abuso, exemplificará sobriedade. Na toca das trevas, acenderá a luz. No nevoeiro do desalento, abrirá portas ao bom ânimo. No inferno do ódio, multiplicará bênçãos de amor. Na praça da maldade, dispensará o bem. No palácio da justiça, colocar-se-á no lugar do réu, a fim de examinar os erros dos outros. Em todos os ângulos do caminho encontraremos sugestões do Senhor, desafiando-nos a servir sempre. E assim, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nossa referência de vida, Maria, bons espíritos, nossos mentores, trabalhadores da CF e do Senol, rogamos que nos envolvam, nos amparem, nos intuam, para que possamos fazer um trabalho, apresentar um trabalho para reflexões, para despertar o ânimo, a vontade, a caridade em cada um de nós. Muita luz, muita paz, muita proteção e fique conosco, que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, vamos começar o trabalho falando sobre o Sermão do Monte. Lembrando que nós tivemos episódios importantíssimos da humanidade. As leis divinas, elas começaram sendo trazidas para o conhecimento da humanidade através do Moisés, pelos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos tiveram origem divina. E Moisés, lá nos idos de 1300, 1200 a.C., mediunicamente os recebeu. Passado esse período, veio Jesus e atualizou, não veio derrogar as leis mosaicas, veio dar-lhes cumprimento e trazer outras informações importantes. E atualizou esses 10 mandamentos de origem divina para a intelectualidade e o momento que estavam vivendo naquele período. E trouxe esses conceitos através do Sermão do Monte, das regras de bem viver, das regras de felicidade, de sermos felizes. E depois, que aí é outra história, com o advento da doutrina espírita, foram atualizados novamente as leis divinas, morais ou naturais, novamente em outras 10 leis mais explicadas, mais amplas, mais abrangentes, também proporcionais à intelectualidade da época. Para começar, vamos falar de uma palestra épica de Divaldo Pereira Franco, que tem no YouTube,
E ele relata com uma vivacidade, com um amor extremado, que aquele período em que Jesus subiu ao monte e proferiu essas regras de bem-ver, o Sermão do Monte, eram dias tumultuados, dias onde haviam situações desastrosas, embaraçosas. Israel era um covil de salteadores, como ele fala, muito próximo aos dias atuais, guardadas as devidas proporções, com vergonhas públicas, com questões vindo à tona das quais nós jamais poderíamos imaginar ou supor. E nesse ambiente, nós tínhamos profetas e missionários que tentavam incutir e inserir na alma daqueles homens de Israel a presença do Messias, a presença daquele que veio fazer a diferença, trazendo a palavra de Deus na terra, trazendo os bons costumes, trazendo o respeito às leis, mas trazendo a base do que é amor, do que é fraternidade, do que é o socorro aos menos necessitados, a essência da caridade, o socorro aos mais necessitados. Se eu falei errado, perdão. Então, Jesus, ele não era totalmente conhecido ainda. E diz, poeticamente, Divaldo, que ele chegou suave como a paz e belo como o amanhecer, para fazer uma diferença substancial, e tão substancial naquilo que ele trouxe por palavras e por exemplos, que a humanidade se dividiu entre antes dele e depois dele. Foi ao deserto, certo da sua responsabilidade de trazer a mensagem divina de amor, de afeto, de consolo para aqueles desalentados. E no afã de fazer da melhor forma, foi se preparar, foi jejuar no deserto por 40 dias. E o jejuar significa não passar fome para ficar esbelto, não passar fome e sede para se castigar ou para exaltar alguma divindade. Não, fez isso única e exclusivamente por nós, seus irmãos, para que ele pudesse, na quietude do deserto, organizar as suas ideias, rezar, orar, entrar em comunhão maior, para que pudesse aurir forças e entender realmente, naquele silêncio interior, todos os anseios que aquela turba de necessitados precisava ouvir, naqueles momentos de balbúrdia da humanidade. Notemos que Jesus é que esteve no momento de balbúrdia. E o curioso é que, mesmo a humanidade galopando e evoluindo, as balbúrdias, as vergonhas, os desmandos dos mais poderosos, daqueles que teriam mais condição em fazer o bem ao próximo, o bem no sentido de alterar as leis e utilizar as condições que detém para beneficiar o próximo, avocam em proveito próprio. Isso já era assim na época de Jesus e continua assim em homens falíveis que somos. Mas voltando a Jesus, em sinal de respeito, ele foi aurir forças no deserto para que pudesse vir e falar aos anseios daqueles que precisavam ouvir, que dependiam dele. E quem eram esses? Lá no livro Boa Nova, fala que Mateus deixa claro que os enfermos e derrotados eram os habitantes das diversas aldeias que vinham em busca de socorro, em busca de ouvir algo para que minimizasse seus sofrimentos. Então, as ruas lá de Cafarnaum estavam
lotadas de andarilhos e necessitados. E nesse momento, os mais visados eram justamente os discípulos. Os discípulos, porque eles eram mais conhecidos e todos queriam fazer o corpo a corpo para saber como era o contato e como era viver ao lado do Mestre Jesus. Então eles eram requisitados. E Jesus subiu a um pequeno monte próximo do Mar da Galileia e jamais ninguém voltaria a falar aquilo que ele falou. Ele falou aos apelos, aos anseios da humanidade. Ele falou não só para aqueles que estavam presentes, mas as bem-aventuranças proferidas no Sermão do Monte, elas foram faladas para todas as civilizações de todos os tempos futuros, inclusive nós, que até hoje estamos lendo, relendo, estudando, refletindo aquilo que realmente Jesus quis trazer. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, quanto mais o tempo passa, novas vertentes se abrem daquilo que por trás está. Isso faz parte do processo de elasticidade da nossa intelectualidade. E Jesus falou aos apelos da humanidade de todas as épocas. Segundo a Boa Nova, estavam a escutá-lo em torno de 5.000 atormentados, 5.000 corações desesperados ou com a desesperança, 5.000 pessoas desalentadas, destratadas de toda sorte, doentes, maltrapilhas, sufocadas. E Jesus soltou a sinfonia que jamais voltariam a ser escutadas novamente, porque as bem-aventuranças equivalem a verdadeiras sinfonias aos nossos corações. E aqueles desaventurados, tristes, ante os poderosos do mundo que os esmagavam, essa era a realidade cultural, política e econômica daquele momento. Desatou esse poema, essa pérola das bem-aventuranças, que são 8 bem-aventuranças, e bem-aventuranças deriva de ventura, e ventura deriva para a felicidade. Ou seja, Jesus nos outorgou essa sinfonia de como vivermos, superarmos as adversidades para sermos felizes. E essa felicidade não busca unicamente essa vida, mas todas as vidas que nós teremos, ou seja, todas as nossas reencarnações futuras visando a perfectibilidade. O Sermão do Monte é, portanto, um presente para a humanidade. Humberto de Campos e Kai Barchuter falam e resumem as bem-aventuranças como a síntese dos ensinos de Jesus para a humanidade, como a carta magna da civilização que será implementada um dia aqui na Terra, como o mais conciso e ordenado sistema da filosofia universal. Mahatma Gandhi fala a célebre frase que todos aqueles que falam sobre o Sermão do Monte que repetem: se perdessem todos os livros sacros, mas se salvasse o Sermão do Montanha, nada estaria perdido. Para dar o volume, a relevância, a importância. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e dele aproximaram os seus discípulos. Subindo ao monte, e nós fizemos essa pesquisa, também faz parte da bibliografia, do trabalho, no estudo à distância da FEB. E eles falam que essa subida ao monte guarda uma correlação com o agir, o tomar a iniciativa, o elevar-se com humildade e amor, com autoridade e segurança. Aquele que sobe com aquela sua autoridade moral, mas ao mesmo tempo se nivela aos demais pela humildade, pela parceria, pela demonstração de afeto.
demonstra esforço e dedicação. Toda subida, esforço, dedicação e força. Colocar-se acima com humildade pela sua ascendência moral, natural. E se esforçando para fazer-se entender e ser entendido pelos necessitados. Que muitos, e a maioria dos necessitados, a maioria era inculto, não eram letrados. O assentar-se é nivelar e equilibrar suas energias, o ato vibracional para se fazer melhor entendido pelos necessitados. Como se fosse tratar com zelo e com cuidado as feridas de um doente. E isso tudo ele fez o preparo naquele célebre Jesus do deserto, para melhor entender as necessidades e como modular, como se fazer entender, como abraçar o coração, porque Jesus não queria simplesmente falar, ele queria falar, consolar, acolher e orientar. E no sentido de orientar, devolvendo a oportunidade daqueles desenganados de toda sorte, pela política da época, de voltarem a viver, de terem forças, de terem esperança. Portanto, meus amigos, vamos começar o nosso Sermão do Monte. E ele fala das bem-aventuranças, e são 8. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, os brandos e pacíficos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos por amor e justiça. Vamos começar pelo início, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E quem são os pobres de espíritos? Os pobres de espíritos, eles não são os coitadinhos. Os pobres de espíritos não são aqueles desenganados. Pobres de espíritos não são os mendigos e doentes. Pobres de espíritos equivale àqueles que são humildes e simples e puros de coração. Só para nós entendermos. E isso independe da condição financeira, da condição social, da raça, da religião. Nós podemos ter ricos materialmente e pobres espiritualmente. Nós podemos ter ricos materialmente e ricos espiritualmente. Nós podemos ter pobres materialmente e ricos espiritualmente. E podemos ter os pobres materialmente e pobres espiritual. Portanto, independe da condição social. Falamos que pobres de espírito são aqueles simples e humildes, puros. E o oposto de humildade, que é para dar uma ênfase maior no entendimento, é o orgulhoso. O orgulho afasta de Deus. A humildade aproxima de Deus. Deus quer que nós sejamos ricos em amor e pobres em orgulho. Essa deveria ser a nossa meta. Relata também que, muitas vezes, os homens de saber, os homens instruídos, aqueles que tiveram mais oportunidades na reencarnação de obter orientações, instruções, muitos deles confundem e se sentem materialmente acima dos demais. Se julgam privilegiados, superiores, se acham os mais inteligentes do universo. A humildade, meus amigos, ela não é um estado. A humildade, ela é um atributo. A humildade é uma conquista. É a conquista pela nossa vivência. Falamos que podemos ter os ricos materiais e pobres espirituais, mas podemos ter os ricos materiais e ricos espirituais. Portanto, a humildade é uma conquista, é um atributo. Espíritos imperfeitos, nós podemos afirmar que eles entram no céu. Sim, todos nós entramos. Deus quer que nós venhamos evoluir. E nós voltamos para a espiritualidade
arrumamos os compromissos espirituais e reencarnamos tantas vezes quanto forem necessárias para nós evoluirmos. Mas os espíritos simples e humildes que conquistaram esse atributo com seu trabalho, com seu amor, com sua devoção, eles não só entram no céu, como eles participam do céu. Nós poderíamos resumir assim. Então, pobres de espírito é um belo de um atributo, porque refere-se àqueles que são simples, humildes e puros de coração. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. E nós temos que entender quem chorava naquela época que Jesus falou isso. Temos que entender o cenário. Nós tínhamos a austeridade da lei judaica, da lei mosaica. E Jesus trouxe a misericórdia para com todos, independente da lei que houvesse. Independente da lei que houvesse. Ele trouxe amor e misericórdia para os marginalizados de toda sorte, os pobres, os andarilhos, os doentes, aqueles doentes que não tinham cidadania. Sim, porque aqueles doentes que tinham doenças severas, eles eram considerados fora do censo, eles nem existiam. Por isso que Jesus falava, quando curava alguma doença, como a lepra, que é a doença representativa da doença mais severa da época, ele falava: vá ao sinédrio para que os sacerdotes se mostrem aos sacerdotes, para incluí-lo no censo e, portanto, que eles voltem a ter a cidadania, a representatividade. Então, bem-aventurados os que choram. E o que é chorar? Quais são os diferentes tipos de choros? Nós temos o choro da dor própria e nós temos o choro da comiseração, da dor alheia. Nós temos as perdas de entes, choramos pela perda de entes queridos, e choramos pelas diferentes situações da vida. E nós seremos consolados porque nós podemos estar tendo lágrimas verdadeiras e lágrimas de desespero. As lágrimas verdadeiras, elas funcionam como uma catarse. Elas limpam a alma porque elas são um recurso verdadeiro do nosso eu. As lágrimas verdadeiras que limpam a alma nos libertam. Emmanuel esclarece: o sofrimento do espírito é totalmente diferente do tormento físico. 2 ou 3 pessoas com as mesmas dificuldades, as mesmas doenças, as mesmas situações, terão uma forma de encarar diante da vida diferentes, porque somos espíritos individuais. Mas mesmo sendo espíritos individuais, alguns com mais experiências, outros com menos, ainda assim, nós devemos ter equilíbrio para passar da melhor maneira possível pelas situações que nos trazem a verter lágrimas. Portanto, Buda falava: se a dor é necessária, o sofrimento é opcional. Precisamos passar pela situação, é um resgate, é uma prova, é uma expiação, vamos passar da melhor maneira possível. Agora, ela é necessária pelo processo de aprendizagem, pelo processo educativo, pelo processo da expiação de males e erros que praticamos contra terceiros ou contra nós mesmos, e que nessa reencarnação estamos passando por dificuldades para que pedagogicamente venhamos aprender que aquilo que praticamos no passado é um mal. E só passando por esse ferramental, essas novas situações, tiraremos as máculas que estão registradas no nosso perispírito. Então, a dor física, ela propicia um despertar da alma. A dor física, os sofrimentos, elas atuam como avisos, como sentinelas, ou como expiações, ou como advertências. Fato que toda situação, ela nos trará benefícios se
bem compreendida. E nós devemos compreender bem, porque nós temos que ser gratos a Deus e entender que Deus, nosso Pai, que é o melhor para nós. Ou nós acreditamos na bondade e justiça de Deus, ou nós não acreditamos em Deus. Então, se estamos passando por uma situação, Deus entendeu, dentro das leis divinas, que nós precisávamos passar por aquilo. Vamos entender um pouco mais essa intensidade da dor. A dor física, ela vem e ela pode passar com o tempo, naturalmente, com os medicamentos, com as intervenções cirúrgicas. A dor moral e espiritual, ela pode promover um luminoso alerta para modificação, como luzes brilhantes que acendem e apagam para que chame a atenção. Espera aí. Mude o seu jeito de ser. Mude a sua conduta de vida. Mude a sua forma de tratar as pessoas. Mude as suas prioridades. Então, isso tem a ver com a consolação. Nós poderemos chorar lágrimas verdadeiras, mas estejam certos que sempre haverão bondosos, generosos espíritos para nos consolar. Assim como a própria lei divina, que por si só nos consolará. E tudo vai passar gradativamente com os entendimentos, com as expiações, com as reparações. Então a consolação é um reconforto, é um bálsamo. É um bálsamo. Abre uma nova vertente pelas modificações dos hábitos da vida, com uma nova oportunidade de trabalho, um trabalho caritativo, um trabalho de fazer o bem ao próximo. Caridade e amor em ação. É uma oportunidade de nós torcermos pelo bem alheio, pela recuperação do próximo, pela saúde do próximo, e fazer todos os atos e gestos que estejam à nossa disposição, às nossas mãos, para trazer um conforto. E os mentores, os bons espíritos, enxugarão as nossas lágrimas, nos ampararão, nos intuirão. Esse consolo, meus amigos, porque serão consolados, é a nossa libertação, é o nosso entendimento dos mecanismos reparadores que balizam a conduta dentro das leis divinas. Próximo, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Ora, vamos começar assim. Ser manso é diferente de ser apático, subserviente, inoperante. Ser manso é diferente de você não lutar para atingir alguma coisa. Jesus, é bom que se diga, falava assim: aprendei comigo que sou humilde e manso de coração. Mas Jesus, ele foi um dos maiores lutadores, um dos maiores guerreiros na guerra do mundo, sem arma, sendo enérgico quando precisava ser, lutando, sendo persistente, perseverante, enfrentando sem medo aqueles que o acusavam, enfrentando sem medo a fúria do sinédrio, enfrentando sem medo as leis, as regras romanas que tinham que corroborar a condenação dentro das leis mosaicas. E Jesus sempre manteve a sua ascendência moral. Ele não precisava elevar o tom de voz, ele não precisava atacar ninguém, ele não precisava dar soco, atacar com espada. Ele atacava com amor, com disponibilidade, com ascendência moral. Então, o fundamental é entender que manso e pacífico não é inoperância, não é inércia, não é subserviência. Não. Ser manso é um atributo interno nosso. Ter uma calma, um equilíbrio tal que nos dê
esse equilíbrio para passarmos pelas situações. Isso está relacionado à moral, à serenidade, a uma mansietude interna. Jesus foi enérgico diversas vezes, combatia as injustiças, como falávamos. E com as suas ações amorosas, ele ensinava e amava a todos. E corrigia também. Então, essa mansietude promove essa calma interior, uma crença nas leis divinas que são infalíveis. Tudo pode estar dando errado materialmente. As questões políticas e econômicas que têm os seus encarregados podem estar tortas, desvirtuadas, mas ainda assim a justiça de Deus prevalecerá, porque ela obedece a leis divinas que são imutáveis e infalíveis. Ser manso é ter coração aberto e limpo, puro, sem máculas. É sermos serenos, vigilantes e alertas a cada situação que se abre, mas também a cada oportunidade que aparece em nossa frente para que possamos beneficiar alguém. Promove o equilíbrio vibracional. Com esse equilíbrio vibracional, atraímos os bons espíritos e temos, portanto, um equilíbrio emocional. Temos a razão, a serenidade e vamos melhor aproveitar os momentos para vislumbrar aquilo que podemos fazer ao nosso próximo. Emmanuel também diferencia muito bem essa questão manso e pacífico. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E Emmanuel fala do pacífico, que pacífico é diferente de pacificador. Pacífico é apenas ser simpático à paz. Pacificador é aquele que, além de ser simpático à paz, ele trabalha e age pela paz. É um lutador e guerreiro do amor. É aquele que vai para a frente do combate não para agredir, mas para acolher os que necessitam. Não basta ser pacífico, meus amigos, nós temos que ser pacificadores. Nós temos que lutar pelo bem da humanidade, pelo bem da sociedade. E lutar decentemente, equilibradamente, os pensamentos positivos, com a vibração em alta, para que possamos fazer todo o bem possível e para que as leis possam, cada vez mais, abraçar uma camada maior de necessitados. Isso é ser pacificador. Por que herdarão a terra? Por que os bem-aventurados e pacíficos herdarão a terra? Meus amigos, herdar a terra é nós conquistarmos os atributos, nós conquistarmos e aproveitarmos as oportunidades, a oportunidade reencarnatória dentro de toda a sua programação que nós nos comprometemos. Quanto mais nós evoluirmos, mais a gente vai compreender que menos a gente quer ter posse. A gente quer mais aproveitar as oportunidades. A gente quer estreitar as relações entre o Criador e a criatura. A gente quer ser feliz vendo a felicidade do próximo. Então, herdar a terra é conquistá-la amplamente, sem disputar com seus oponentes. A nossa luta é de nós conosco mesmo. E haveremos de vencer e conquistar essa vitória, vencer a nós mesmos, é uma conquista. Então, herdar a terra é conquistar e passar a nossa reencarnação de uma forma vencedora, cumprindo a nossa programação espiritual, reparando e espiando os nossos erros, sendo mais condescendentes, amorosos, perdendo menos oportunidades de fazer o bem, para que nós sejamos humanos, mais humanos com o próximo.
Só para ter uma ideia, vamos fazer o contraditório. Qual é o oposto de manso? O oposto de manso é irritado. Irritado produz cólera. A cólera produz dissintonias, baixa frequência vibratória, fragiliza a nossa imunidade física, fragiliza nossas células. As células se multiplicam de uma forma torta, gerando enfermidades físicas, mentais e espirituais, porque os espíritos serão atraídos por nossa sintonia, e se nós estamos nessa dissintonia e somos afins a esses espíritos, toda essa nossa dissintonia ficará potencializada com a ação vibracional de outros que estão ao nosso lado, com consequente afastamento dos bons espíritos. Portanto, meus amigos, nós deveremos ter paciência, calma, serenidade, equilíbrio para com o nosso próximo. Nós não podemos desejar que o nosso próximo seja idêntico a nós, que o nosso próximo sempre pense como nós pensamos, porque nós somos seres individuais. Devemos ter paciência para manter os mecanismos reparadores, como as provas, as missões, as expiações, a nossa evolução, para que não percamos a oportunidade, não percamos o passo de cumprir da melhor maneira possível aquilo que nós nos propusemos. Vencer as dores, as doenças, as dificuldades, as perdas, com um máximo de harmonia e equilíbrio, um máximo. Sim, mas estamos vivenciando uma experiência material e, portanto, nós podemos, eventualmente, ter algum desequilíbrio. Então, minimizar essas ocorrências. Ter obediência e resignação. Resignação para com todas as situações. Isso equivale, essa obediência, a um consentimento da razão, a um entendimento da submissão de nós às leis divinas, a submissão de nós a um ente maior que é Deus, que quer o melhor para nós, mas também é importante que nós venhamos acreditar que aquilo que estamos passando é importante, é imperioso para a nossa evolução. Isso significa aceitar. Próximo, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Qual justiça está se falando? É importante nós entendermos. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Qual justiça? Nós temos a justiça dos homens, que obedecem a leis civis, a leis de convivência, a leis de direitos e obrigações. E nós temos as leis divinas, as leis imutáveis, as leis que estão registradas no universo, as leis que agem automaticamente pela ação e reação e pela causa e efeito. A justiça divina não existe um tribunal. Ela acontece automaticamente, como falamos anteriormente. Para cada evento que fizermos, haverá uma consequência automática da vida correspondente dentro das leis divinas. E isso, no curso das diversas reencarnações, nós teremos que expiar, passar pelas situações para entender pedagogicamente que aquele erro foi um mal, reparar e consertar tudo que nós deixamos tortos, devolver e beneficiar a quem nós maltratamos, ajudar e evoluir continuamente. Isso é lei divina. E quando se fala de sede de justiça, não é a sede de justiça com os outros, que os outros têm que ser punidos. Não, é a sede de justiça dos homens, a certeza que, se a justiça dos homens perante as leis civis e penais, as leis de convivência, elas são parciais,
a justiça de Deus é absolutamente imparcial. Isso deveria nos dar uma certeza dessa justiça e uma clareza para que nós ficássemos mais calmos, entendendo que por trás daquela pretensa injustiça pode até existir uma justiça divina. Exemplo, perdi um processo de uma compra de um imóvel em que a pessoa que me vendeu não podia me vender. Entrei na justiça para receber o dinheiro que eu paguei de volta, porque não podia vender. A pessoa já desencarnou, eu perdi na justiça, e ainda perdi o dinheiro que eu tinha pago, perdi na justiça e tive que pagar todos os custos. Ora, qual é um pensamento razoável? Eu não posso afirmar que aconteceu isso, mas me faz bem pensar nessa possibilidade que Deus é tão justo que não poderia conceber uma injustiça na Terra gratuita. Então pode ser que eu esteja devolvendo algo para essa pessoa da qual eu a utilizei em outro momento. O importante, meus amigos, é não tentar procurar o porquê das coisas, mas ter a certeza da justiça divina. Independente dos males que praticarem contra nós, ainda assim, nós temos que rezar e entender que nada acontece sem que seja do conhecimento de Deus, sem que tenha uma causa justa, por mais estranho que nos pareça. Em algum momento entenderemos. Então, sede de justiça, da justiça divina, a certeza que ela é infalível, está ao lado de todos. E serão saciados, porque aqueles que têm fome e sede estão sedentos e ávidos para aproveitar as novas oportunidades reencarnatórias. Aqui estamos encarnados hoje e podemos estar praticando erros. Quando desencarnarmos, com frequência botamos a mão na cabeça: meu Deus, errei de novo. Nesse momento, nós clamaremos a Deus por uma nova oportunidade reencarnatória. Então a gente vai estar sedento e ávido por essa oportunidade. E Deus nos dará a nova oportunidade, que é a saciedade. Oportunidade essa na próxima reencarnação, para que nós venhamos a passar por novas provas, expiações, e possamos expiar e aprender, e reparar aqueles que fizemos mal. Então, essa saciedade é a certeza de que nós teremos a oportunidade de aprender com os mecanismos reencarnatórios, aprender a diferenciar um mal de um bem, do errado de um certo. E é justamente essas reencarnações, passando pelas provas e pelas expiações, nós vamos aprender a diferenciar pedagogicamente, de uma forma educativa, passando por situações semelhantes. Então, a lei divina é infalível. Os espíritos nos advertem também outra situação, que muitas vezes nós despertamos para a vida, pelas oportunidades, para o momento engrandecedor, que como nós somos afortunados por estarmos reencarnados com o conhecimento da justiça divina, das leis divinas, muitas vezes nós despertamos já com pouca energia no adiantar da idade e com pouca força para nos recuperarmos, vamos dizer assim. Então, muitas vezes nós começamos a despertar no avantajar da hora, já na madureza extrema, já próximos da passagem. Isso é uma reflexão, isso é um ponto de alerta que os espíritos nos trazem. E serão saciados também por essa certeza dessas novas oportunidades que já falamos antes, de reajuste. Esse despertamento para as leis divinas deveria nos dar uma calma interior maior, menos revolta, menos sentimentos de injustiça,
mais resignação e a certeza de que tudo se acertará em algum momento. Nada acontece ao acaso. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E aí temos que entender, felizes dos misericordiosos. O que é misericórdia? Misericórdia é ter compaixão para com o outro, é ter amor, é ter entendimento, é ter olhos, comiseração para a dor alheia. E essa dor alheia pode ser física, mental ou espiritual, não importa. A compaixão abrange o socorro, o perdão, a reconciliação, o amparo restrito, aceitar, ajudar o outro sem impor condições. E como que se obtém a misericórdia? Quem vai conceder a misericórdia conosco? Meus amigos, existe o efeito espelho. Sempre que nós, dentro das leis de ação e reação com causa e efeito, sempre que nós emanamos alguma coisa para alguém, tudo que nós emanarmos, desejarmos, voltará para nós. Na mesma intensidade, força e valor, relevância. Se nós formos misericordiosos para com os outros, a vida, as leis divinas, trará a misericórdia para conosco também. Nós não devemos fazer nada por alguém querendo uma contrapartida, querendo um pagamento. A vida retribuirá em algum momento. As leis divinas nos propiciarão esse retorno em algum momento. Mas esse momento, muitas vezes, não vem nessa mesma vida. Vem na espiritualidade. É importante termos isso. A Gandhi falava assim: o perdão é característica dos fortes. Tudo o que fizermos, bem ou mal, o perdão é característica dos fortes. Martin Luther King falava: o perdão é um catalisador que cria um novo ambiente para uma nova partida, um reinício. Isso é belo, meus amigos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Deus nos perdoa sempre, mas isso está dentro das leis divinas. Nós devemos perdoar pela libertação, como Martin Luther King falou. Libertar a nós mesmos dos aguilhões que nos prendem a situações do passado. Então, o perdão sincero cria um novo ambiente para um recomeço. Perdão é característica dos fortes, como diz Gandhi, porque perdoar aqueles que nos agrediram é difícil. Nós sabemos, mas é um caminho sem volta. Então não é Deus que nos perdoará, é a vida, são as leis divinas. Tudo que fizermos, de bem ou de mal, para quem quer que seja, retornará para nós mesmos. Portanto, meus amigos, façamos ao próximo tudo aquilo que gostaríamos que eles nos fizessem. Paguemos sempre o mal com o bem. Fazei todo o bem possível a quem quer que seja, independente de quem seja, e no fundo estaremos fazendo por nós mesmos. Isso é um grande aprendizado. Quem perdoa deve sinceramente perdoar e esquecer todas as ocorrências e máculas do passado. Deve virar a página de um livro e vida que segue como um novo reinício. E quem é perdoado deve reconhecer o esforço, a oportunidade do livramento que a outra parte está nos dando, mas deve também se lembrar das faltas passadas como um caráter educativo para que não volte a errar. O apóstolo Pedro fala assim: o amor cobre uma multidão de pecados. Sim, amor cobre uma multidão de pecados,
Porque o amor, a caridade, todo o bem, indistintamente a quem seja, amortiza débitos que nós temos registrados no nosso perispírito. Pode antecipar créditos e bônus pelo bem que fizemos desinteressadamente. Agiliza o nosso processo evolutivo e aproxima nós, como criatura, do nosso Criador, que é o nosso Pai. Agora, existem formas de perdão não perdoado. Perdoo, mas não quero te ver mais. Perdoo, mas vou falar umas verdades antes. Perdoo só porque você é um pobre coitado. Perdoar, perdoo, mas eu não esqueço. Perdoo, essa dói, hein? Mas Deus haverá de castigá-lo. Ai, misericórdia, meus amigos. Ou se perdoa ou não se perdoa. Nós não podemos enganar a nós mesmos e muito menos a espiritualidade e muito menos a Deus. Ok? O perdoai para que a vida nos perdoe, para que as leis divinas venham a nos perdoar e afastar as máculas, as tristezas, quebrar os aguilhões que nos prendem a inúmeras situações do passado. Lacordaire, que foi um grande, que foi padre, educador, jornalista, um dos grandes responsáveis pela Igreja moderna, ele falava algo inusitado. Quer ser feliz por um instante? Se vingue, vai lá, faça o mal. Você está com o peito estufado, com o seu orgulho ferido. Se você quer ser feliz só naquele instante, se vingue. Mas se você quiser feliz para sempre, se você quiser ser feliz para sempre, perdoe. Perdoar é a arma do amor. É aquilo que vai fazer despertarmos para amar indistintamente a todos, dentro do conceito de parentela universal, da grande família universal. Essa reconciliação, os espíritos nos advertem também, reconciliai-vos enquanto estáis a caminho. Ora, reconciliai enquanto aquele que está encarnado ou reencarnado perto de você. Faça as pazes enquanto é tempo. Por quê? Se levarmos para a esfera da espiritualidade as desavenças, os desregramentos, as brigas, as mágoas, nós vamos estar energeticamente ligados, um já na espiritualidade e outro aqui na matéria. Posteriormente, aquele que está na espiritualidade vai reencarnar e nós vamos estar desencarnados. E essas questões não resolvidas, das quais nós estamos com esses aguilhões energéticos ligados, podem gerar processos obsessivos, ou de um ou de outro, porque ambos, na maioria das vezes, acham que tem razão. Então, vamos tentar, dentro do possível, difícil que é, nos reconciliarmos, perdoarmos, enquanto estamos a caminho. É a dica que os nossos amigos espirituais nos dão. E mais, Jesus falava, não saireis até pagar o último ceitil. E é importante para entendermos que, enquanto as situações não forem totalmente resolvidas, estivermos presos e vinculados a determinadas situações pelos karmas passados, questões não resolvidas, teremos que aguardar uma nova oportunidade reencarnatória quando iremos nos reencontrar com essa pessoa, com esse outro espírito, para nos irmanarmos. E essa nova oportunidade poderá levar séculos e séculos e séculos até que dê certo. Então é muito mais fácil que nós venhamos a nos estreitarmos agora, nos prepararmos agora. Teremos que pagar até o último ceitil, ou seja, teremos que equalizar as situações em algum momento nas reencarnações futuras. Estaremos libertos plenamente quando perdoarmos, expiarmos, repararmos, irmanarmos e nos amarmos. Bem-aventurados em puro coração, porque verão Deus.
Ora, puro, os que têm puro coração. Vamos falar de pureza e limpeza. Pureza e limpeza, aqueles que não possuem máculas, que não possuem manchas, que não possuem registros perispirituais ou registros de desavenças passadas, registros que estão limpos, tênues. Então, puro coração, felizes daqueles que têm o coração puro, sem máculas, que amam indistintamente. E nós sabemos que o objetivo desses espíritos conscientes é a evolução, é o ser perfeito, é a conquista desses atributos nas sucessivas reencarnações, pela dedicação, pela consciência, pela vontade. Uma superfície limpa produz o reflexo com nitidez. Um espelho limpo reflete a verdade luminosa. Um coração limpo, puro, sem sentimentos infelizes, emanam claridades grandiosas, intenções e desejos verdadeiros do bem-querer ao próximo. E porque esses têm puro coração, sem máculas, verão Deus? Porque se o nosso destino é a perfeição, se formos criados à imagem e semelhança do Criador, estaremos gradativamente, conforme nos depurarmos, mais próximo do Criador. O nosso destino final é estar com Ele, sendo intermediários de missões, de cocriações, assim como Jesus o fez. Para mentalizarmos, reflexionarmos um pouco mais sobre a pureza e limpeza, o oposto de limpeza e pureza é sujeira, detrito, manchas, máculas. E as sujeiras, detritos, manchas, máculas baixam a sintonia vibratória, afastam os bons espíritos, atraem os espíritos imperfeitos, nos trazem doenças e sintonias, nos trazem armadilhas e percalços para que venhamos cair. Ficam felizes porque eles encontrarão e conseguirão ver, esses que têm puro coração, a melhor fração, o melhor da vida, em tudo e em todos os lugares. Verão a melhor porção da vida, o melhor de cada um, em todas as situações da vida. Isso é ter olhos puros, coração puro, visão feliz. E quando fala Marcos, está em Marcos 10, deixai que venham as minhas criancinhas, porquanto o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Ora, Jesus fala justamente da pureza. Ele fala da pureza que as crianças têm no período da infância. Então, que nós tenhamos essa pureza da criança dentro de nós, no nosso coração. Isso nos afasta, isso nos aproxima de Deus. Isso nos proporciona o exercício da ternura, do amor, do afeto. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E temos que, antes de analisar, falar do cenário que era de intolerância religiosa, com perseguições aos cristãos, com condenações, flagelos. E eles acreditavam de tal forma no Cristo, que mesmo perseguidos, eles se mantinham firmes. Então eles sofriam perseguição pela justiça dos homens, porque eles acreditavam piamente nas leis de Deus. Então, por querer ser bons e querer fazer o bem, se nós formos perseguidos, encarnados ou desencarnados, se nós formos bons e buscarmos caminhos retos, caminhos diretos, caminhos assertivos, se nós não nos preocuparmos com as consequências dos nossos atos, entendendo na providência divina, entendendo que o certo é o certo, sem nos importar com os contraditores, estaremos caminhando para a luz. Então, o reino dos céus
É para esses. É para esses que, aqui na terra, não obstante as perseguições, não obstante as dificuldades, não obstante aqueles que passaram no passado e que foram flagelados, supliciados e mortos, acreditaram na providência divina, acreditaram no reino de Deus. Então, bendito desses que levam a vida aqui na terra como se fosse um pedacinho do céu dentro de si. Porque o nosso céu, ou o nosso umbral, nós fazemos pela vida que nós adotamos aqui na terra. Então, felizes desses que já vivem na terra um pedaço do céu dentro de si. Porque eles estão vendo o limiar da aurora de muitos felizes, sem se importar com retaliações. Bem-aventurados quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Está ligado àquele anterior. Se nós formos defensores da causa divina, da nossa consciência, e ainda assim nós formos dilacerados, confundidos, fustigados pela calúnia e pela mentira, se nós conseguirmos nos manter pacientes, firmes e bondosos, e, portanto, apesar de nos injuriarem e nos perseguirem, nós mantivermos a causa de Deus, a causa de Jesus, firmes, benditos sejam esses. Nós somos hoje na Terra próximo, aproximadamente, o que os profetas, os apóstolos, os cristãos foram naquele tempo. Mas hoje nós somos proporcionais ao nosso nivelamento. Somos trabalhadores e multiplicadores da Boa Nova. Aqueles do passado foram supliciados. Durante séculos e séculos foram mortos. Hoje, de nós, só se espera a bondade e o amor. E o que nós podemos levar aqui na Terra de retribuição por aqueles que nos perseguem é a perseguição e é a injúria. Só. E vai nos afetar onde? No nosso orgulho, na nossa vaidade. Hoje a perseguição não nos condena mais fisicamente. Deus só nos pede trabalho, amor e caridade. Acabamos, meus amigos, esperamos sinceramente que esse trabalho das bem-aventuranças, de uma forma sucinta, porque cada bem-aventurança dá margem para um trabalho bem extenso, possamos entender definitivamente que elas são a representação, a atualização das leis divinas trazidas por Moisés. E essas sofreram alterações e atualizações pela vinda do Consolador Prometido. Que tenhamos em mente a imperiosidade de sermos felizes, de ter essas bem-aventuranças dentro de nós, independente de tudo e de todos, independente de perseguições, independente de contrapartidas, independente de qualquer situação de vida, nós possamos ser humildes, simples, que nós possamos chorar verdadeiramente lágrimas reais, mas passando com maestria e força e firmeza pelas dificuldades, que nós possamos consolar aqueles que choram, que nós possamos ter uma mansuetude interior, que nos dá resignação, paz, calma, assertividade diante das leis divinas, que nós sejamos pacificadores, agindo pela mudança e pela institucionalização da paz na Terra, que nós tenhamos fome e sede de justiça para o caso, para quando nós errarmos,
termos essa certeza dessa nova oportunidade para que ela chegue logo, para repararmos, que nós sejamos misericordiosos, tenhamos compaixão para com o nosso próximo, que nós tenhamos nosso coração cada vez mais puro e límpido, com menos mácula nos registros espirituais, que nós, se formos perseguidos por amor a Deus, perseguidos pela justiça dos homens, ou por quem quer que seja, não nos sintamos agredidos no orgulho ou na vaidade, sabedores que temos uma missão a realizar, e uma missão principalmente conosco, que é de evoluirmos e sermos mais caridosos, mais fraternos. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje sempre. Agradecemos ao Centro Espírita, nosso lar. Agradecemos pela bendita oportunidade e agradecemos aos mentores do Senol, da CF, os nossos mentores e protetores, a Maria, Jesus e a Ti, Deus, por mais essa oportunidade de estarmos trabalhando, de estarmos refletindo, de estarmos vibrando. Muito obrigado por tudo, Pai. Só temos a agradecer. Fique conosco hoje sempre, que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, muito obrigado por tudo. Agradecemos de coração pela oportunidade. Esperamos que, se for positivo para uma pessoa, um espírito encarnado ou desencarnado, já ficamos felizes pela oportunidade. Graças a Deus. Obrigado.